Caríssimos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos conversar sobre uma parábola de Jesus que se chama o trabalhador da vinha. Jesus utilizava esses recursos, não é? De conversar com aquela massa toda que o acompanhava através de parábolas que eram textos das coisas corriqueiras que aconteciam na vida daqueles homens, não é? E mulheres humildes que tinham necessidade de conhecer o reino dos céus, que Jesus sempre colocou para eles, e que precisavam entender em palavras mais fáceis. Algumas dessas parábolas de Jesus, elas realmente não são tão fáceis, não é? É necessário que se faça um estudo, que se aprofunde um pouco para para entender, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola. Esta que nós referimos hoje é uma dessas parábolas que não são assim tão fáceis, apesar de muitos palestrantes em casas espíritas utilizarem, não é, deste tema, mas notamos que muitas pessoas têm dificuldades para o entendimento. E Jesus afirmava que qualquer operário que aceita o convite para o trabalho, não é, na vinha, que era dito por Jesus para representar o reino dos céus, não importa que horário do dia ou quando este irmão vai começar a trabalhar, mas ele vai receber uma recompensa igual como todos aqueles que foram fiéis ao trabalho e iniciaram esse trabalho mais cedo. Como dissemos, Jesus falava às massas e utilizava um recurso curioso para que os seus ensinamentos e histórias permanecessem nas mentes daqueles que o assistiam. Ele escolhia narrativas de conclusão insólita. Para aqueles que costumam ler o Evangelho e as parábolas de Jesus, vão perceber que muitas delas terminam de uma maneira insólita, não é? Aparentemente até injusta. O que faz com que todos se questionassem naquela época e se questionem até hoje, não é? O que ele quer dizer exatamente com isso. E aí você vai buscar o resultado, vai buscar exatamente aquilo que você precisa saber. Na época de Roma, haviam muitos vinhedos e os romanos permitiam que todos trabalhassem nesses vinhedos. Então, o que acontecia na parte da manhã? Aqueles que tinham condições de trabalhar, eles iam para as praças e esperavam que os donos dos vinhedos fossem até lá chamá-los para o trabalho. E por uma jornada de 12 horas, estes trabalhadores ganhavam 1 denário. E o denário, que era o dinheiro utilizado naquela época, 1 denário, servia então para comprar 8 quilos de pão, o que dava para abastecer aí bastante, né? Uma família inteira. E os pagamentos eram diários. Não importava o horário que você começasse, entre aspas, né? Mas é claro, todos os dias na parte da manhã, então o capataz, ou gerente, ou proprietário da terra ia até a praça buscar, ou o mercado buscar as pessoas que desejavam trabalhar nessas vinhas, nesses vinhedos. Então, Jesus, como a maioria dessas parábolas, ele conta uma história para referir-se ao reino dos céus. Para o entendimento espiritual, nós também precisamos entender o que é o reino dos céus. E naquela época, Jesus colocava nessas parábolas exatamente aquilo que eles precisavam saber para que se interessassem por este reino dos céus. Então, o dono da vinha busca os trabalhadores no início do dia e acerta com eles o pagamento de 1 denário, como nós conversamos, não é? Com o número de
de trabalhadores, como o número de trabalhadores era insuficiente, este irmão, então ele volta, o dono da vinha volta na 3ª hora, na 6ª hora e na 9ª e 1/10 hora para buscar mais trabalhadores. Em todos os casos, pergunta aos trabalhadores por que estavam na praça e todos lá alegavam que não conseguiam trabalho. Ele então oferece-lhes trabalho sem negociar valores. E no momento do pagamento, ele dá 1 denário a todos, a começar dos trabalhadores que começaram depois, na última hora, que trabalharam apenas 1 hora ou menos, e isto gerou, ou geraria, não é? Muitos murmúrios e reclamações entre os que trabalharam 12 horas, que era o período normal do trabalho. Então o dono da vinha, que também é pai de família, reafirma o cumprimento do acordo feito no início do dia e vai lá e pergunta-lhes: é mau o teu olho porque eu sou bom? Ou seja, você tem inveja, você me julga mal porque eu tenho a bondade no meu coração? Então a parábola dos trabalhadores da última hora seguramente pertence à classe das parábolas difíceis, já que compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação muito diferente, não é? E aparentemente injusta. A remuneração igual a jornadas de trabalho desiguais. Muito bem, quem é o pai de família? No texto de Jesus, o pai de família é Deus. E a vinha é o universo. Os trabalhadores são os seres humanos. O trabalho na vinha é o trabalho no bem. As horas pode ser qualquer período de tempo. E o salário? Salário é a felicidade que Jesus sempre prometeu para aqueles que trabalhassem, entendessem e quisessem viver após trabalharem no reino dos céus. Eles teriam então como pagamento a felicidade. Constantino, que é um espírito protetor, foi convidado a comentar sobre o texto de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos dá esta comunicação, a qual vamos ler agora, em Bordeaux, na França, em 1863. Ele diz o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que você tenha conservado com muito boa vontade à disposição do Senhor que eu devia empregar e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Entendemos que este trabalhador da última hora é aquele trabalhador que está disposto a trabalhar nas causas do bem. É aquele homem que tem dentro de si a vontade de se relacionar fraternalmente com os seus irmãos. Este procura fazer o bem sem olhar a quem, sem ter preconceito absolutamente nenhum. E ele está então à disposição de Deus para que, no momento em que ele for chamado, ele vai trabalhar, porque ele entende que a fraternidade universal é parte daquilo que é o seu latifúndio neste universo. Então, ele tem direito ao salário desde o alvorecer. Por quê? Porque ele esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. E assim, nós podemos dizer que muitas pessoas gostariam de trabalhar em causas da caridade, em causas que pudessem tirar, não é, esta criatura da sua casa para que ele pudesse ir ajudar alguém, para que ele fosse um voluntário. Isto acontece nas casas de religião, nas casas espíritas e em outras convicções igualmente. Mas muitos são tímidos, muitos ficam esperando em casa ou esperando em algum lugar serem chamados. E não é uma espera que nós podemos dizer seja apenas desta presente encarnação, desta vida presente. Muitas vezes esse irmão está esperando ser chamado de encarnações passadas, desde há muito tempo
esperando que alguém venha, lhe tome pela mão e diga assim: você quer trabalhar? Então vamos ser voluntários de uma causa social, de uma causa boa, e você estará muito feliz. Se este irmão ao qual nos referimos, tivesse entretanto recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia, que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Nós temos aqui um exemplo do que acontece, não é? De que vemos acontecer muitas vezes. Daqueles que têm absolutamente paixão para não fazer nada, não é? Para refastelarem-se no sofá, para assistirem lá a sua TV, para ficarem sem nenhum compromisso, e dizem também que odeiam qualquer compromisso, qualquer situação que venha lhes tirar o conforto que já conquistaram, mas não arredam o pé de casa em momento algum para ajudar alguém, ou muito menos tomam lá o seu celular para mandar uma mensagem de conforto, ou para ligar para alguém, para algum amigo doente, enfim. São pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o trabalho ao qual aqui nós estamos nos referindo. E estes irmãos provavelmente ainda terão que precisar de muitas reencarnações e também de muitas orações para que possam abrir um coração endurecido que não consegue olhar a fraternidade naquilo que o envolve. Então, que dizer daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer futilidades, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue dos seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, que tivesse enfim se lançado a todas as futilidades, como dissemos, e problemas que são muito fáceis de encontrar na humanidade, estes irmãos, provavelmente, como dissemos, terão muitas e muitas encarnações de corrigendas e poderão, inclusive, ter essas encarnações em mundos diferentes daqueles que são mundos de regeneração, não é? São irmãos que ainda são endurecidos e precisariam voltar para o banco da escola da vida para aprender um pouco mais a respeito da fraternidade e dos seus irmãos. Muito bem amados irmãos espíritas, vós sois trabalhadores da última hora, como são também trabalhadores da última hora vários irmãos de outras casas de convicção, de outras religiões, de outras pessoas que trabalham muitas vezes anonimamente para levar ao coração daqueles necessitados o conforto que eles necessitam. Bem orgulhoso então seria aqueles que dissessem: comecei o trabalho de madrugada e só terminarei ao escurecer. Comecei no início da minha vida e só vou então terminar lá no final dela. Todos viestes quando chamados, uns mais cedos, outros mais tarde, para a encarnação que nós viemos e com todas as dificuldades que nós carregamos aqui. Mas há quantos e quantos séculos Deus nos chamava para o seu trabalho, para o trabalho fraterno. Por quê que Deus nos chamaria para esse trabalho fraterno? Quem somos nós para sermos convocados por Deus para um trabalho fraterno? Somos os seus filhos, fomos criados por Ele e temos a obrigação de sermos co-criadores desta criação. É por isso que temos que ir à frente, mãos à obra, para trabalhar, para ajudar nesta criação, como se fosse uma imensa casa sendo construída por amigos. Isso é aquilo que nós precisamos pensar sempre.
Eis chegado agora então o momento de receber este salário. Quando nós chegarmos o momento de receber o salário, é quando nós tivermos entendido toda a significação do universo. Nós precisamos empregar bem esta hora que nos resta. E não vamos nos esquecer que a nossa existência, por mais longa que nos pareça, não é mais do que um momento muito breve nesta imensidade dos tempos que constitui para nós a eternidade. Queridos amigos, esperamos que tenham gostado desta parábola maravilhosa do amorável Jesus, desse grande Jesus que nós compreendemos ainda tão pouco, o trabalhador da vinha, que está no capítulo 20 de Mateus. Muito obrigado a todos!